Se estivéssemos sentados sozinhos em um barco de borracha no meio do oceano, essa percepção nos traria proteção, segurança, comida, água ou o que quer que precisássemos. Se estivéssemos perdidos no deserto, essa constatação nos levaria, mesmo com os olhos fechados, do deserto para a segurança e proteção, ou levaria outros até nós, pois exatamente onde estamos, Deus está, a plenitude de Deus, a totalidade de Deus, a onipotência de Deus, a graça de Deus. Pessoal, para a gente poder ter uma visão mais profunda e real desses assuntos tratados aqui no canal pelo Joel Goldsmith, mais uma vez, o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. Mestre, neste trecho, o Joel Goldsmith comenta da presença divina em qualquer lugar. O mestre pode compartilhar a sua visão sobre o assunto do despertar espiritual? Ô Gilson, aquilo que as pessoas em geral chamam de despertar espiritual, geralmente isso é confundido com muitas coisas. Aqui nós colocamos a expressão despertar espiritual de uma forma muito singular, muito única. Em geral, as pessoas usam essa expressão com o significado de contatos assim chamados espirituais, esotéricos, místicos e até extraterrestres, extrafísicos. Quando a pessoa passa por uma experiência esotérica ou mística, ou experimenta algo diferente, quando estão envolvidas com alguma prática ou técnica, assim chamada espiritual, elas denominam isso de o despertar espiritual. Aqui você pergunta o que é o despertar. Nós colocamos de uma forma única. A verdade sobre o despertar é a ciência da natureza de ser. Não estamos falando de algo místico, esotérico, espiritual ou extraterrestre. Estamos falando de algo que está aqui presente em seu natural estado de ser. Quando não há mais o sentido de separação entre você e Deus, entre você e a vida, entre você e o outro. Portanto, se trata da ciência do seu ser, que é a vida, que é Deus, sem uma separação, sem uma divisão. Você não pode viver o despertar espiritual como uma experiência, quando a realidade do despertar ocorre, temos o fim do experimentador, do pensador, desse elemento presente que olha e observa a partir de um lugar. Acompanhe com calma isso aqui. Enquanto houver o sentido do eu presente, da pessoa, deste mim, mesmo tendo experiências significativas, profundas, maravilhosas, neste contato com extraterrestres, ou neste contato com o mundo espiritual, com o mundo não físico, enquanto houver esse sentido do eu, tendo experiências, teremos a presença do experimentador. O que é basicamente o experimentador? É a presença desse elemento que observa
a partir de um lugar. Esse lugar é o passado. São as experiências que ele teve, que ela teve. Esse experimentador, ele se vê como o centro de suas experiências. Ele fala de suas experiências, relata suas experiências, ele tem memórias e lembranças. Então, está presente este centro. Este centro, ele se separa. Ele é o pensador, o experimentador. Ele é aquele que olha, é aquele que sabe, é aquele que sente, é aquele que faz. O despertar espiritual é a ausência de alguém que despertou. É a ausência do observador, do experimentador. Essa, de fato, não é uma boa expressão, porque aqui se trata da natureza de ser. Isso, em verdade, não é alguém que saiu do sono e despertou. Isso, em verdade, é a ciência de que não existe este alguém, este eu. Nós estamos vivendo em uma consciência adormecida, que é a consciência da pessoa. Aquilo que nós chamamos de consciência é reconhecimento de memória, de pensamento. Observe que aquilo que, na verdade, nós chamamos de consciência é a presença do modelo do pensamento em nós, se processando, ocorrendo, acontecendo, tendo por princípio experiências vividas, recordadas, lembradas, neste cérebro, nesta mente que nós conhecemos. Essa é a presença da consciência, de uma consciência que dorme no modelo do pensamento. Você não tem ciência sem a presença do pensamento. Então, quando você diz, eu sei, você está dizendo, eu reconheço. Você está dizendo, mesmo sem dizer, mas você está dizendo, estou pensando, estou refletindo, estou reconhecendo. É o que, em geral, nós chamamos de consciência. O que representa um estado de sono, de sonho. Então, o ser humano, ele não tem ciência da realidade deste ser, daquilo que ele é em sua natureza real. Ele está vivendo no pensamento, com o pensamento e pelo pensamento. Tudo que sabe é memória, são lembranças, são recordações. Será possível uma vida livre do pensamento? Então haverá esta ciência de algo além da mente, que nós conhecemos. Isso que está além da mente, que nós conhecemos, além desta consciência que reconhecemos em nós, é a ciência do despertar. Evidente que aqui estamos tocando em algo que está além do pensamento, porque está além da mente. Nós podemos tomar ciência disso, mas não colocar isso em palavras, descrever isso. É uma qualidade de presença, de ciência, de consciência que temos chamado de real consciência. É o que está presente no despertar real, no verdadeiro despertar espiritual.
Uma vida em amor, em liberdade, em felicidade. Uma vida em inteligência não é a vida de alguém, de uma pessoa. Então, quando você pede uma descrição, você pede, na realidade, o impossível. E toda forma de descrição que temos sobre o despertar espiritual são só palavras. Palavras não representam absolutamente nada. Ainda podemos cair na armadilha do pensamento, tendo todo tipo de fantasia, de imaginação, de crença sobre aquilo que, na realidade, está além da mente, além do pensamento, e, portanto, além do eu, além do ego. A iluminação espiritual, o despertar espiritual, não é para a pessoa. Alguns dizem, quando despertei, ou ali está uma pessoa desperta. Veja, a realidade presente não é uma pessoa desperta. A realidade presente jamais vai dizer quando despertei. Aquilo que aqui está presente, sendo a realidade, não é a pessoa. Aquilo que é indescritível, inominável, que está além dos nomes, que está além das palavras, é a realidade desta presença, desta verdade divina. Essa é a realidade do despertar espiritual. Mas não fica alguém ali. É a presença do seu natural estado de ser. Temos a presença do corpo e da mente, mas não temos a presença da pessoa. Há algo novo presente. É a presença do desconhecido. Não há mais a ilusão da separação entre aquilo que você é e o pensamento, e o sentimento, e a sensação, e o outro, e a vida. A realidade divina é a realidade desse despertar, desse florescer da sabedoria, da inteligência suprema. Portanto, o real encontro com o despertar é um encontro onde o sentido do eu, do ego, da pessoa se dissolve. Isso ocorre quando temos a presença da verdade do espaço aqui e agora se revelando como meditação. Quando não há mais o sentido do eu, quando não há mais o sentido do ego. Na Índia eles chamam de samadhi, esse natural estado de ser, onde o eu não está, onde o ego não está. Então, ao longo dos tempos, o ser humano vem dando nomes para aquilo que, na verdade, está além dos nomes. Realização de Deus, iluminação espiritual, despertar da consciência, despertar espiritual. E, no entanto, estamos diante daquilo que é indizível, indescritível. Ok? Mestre, nós temos uma pergunta de um inscrito aqui no canal que comenta o seguinte: tenho medo de ficar sozinho. Como lidar com o medo? Você fala do medo. Não importa se é o medo de ficar sozinho.
Se é o medo de fantasmas, se é o medo da morte, se é o medo da velhice ou o medo da doença. O medo em nós é a presença do pensamento. Observe quando é que você tem medo. Você tem medo quando um pensamento surge, quando há uma representação de uma imagem, de algo ruim, de algo desagradável, de algo assustador, de algo que você rejeita, que você não quer. Então surge a presença do medo. A presença do medo é a presença do pensamento. Agora observe que o pensamento, ao surgir, ele não surge sozinho. Quando ele surge, existe você para tomar ciência. Você toma ciência do pensamento. Você toma ciência daquela imagem. Você toma ciência daquele perigo. Você toma ciência daquilo que lhe assusta. Portanto, nós temos aqui, além da presença do pensamento, a presença do eu. Portanto, existe o eu e o pensamento. Nós temos, com a presença do pensamento, a presença desse que observa aquela imagem, aquela lembrança que está vindo do passado, que você não quer que volte, que você não quer que se repita. Temos sempre presente, quando o medo está presente, o sentido do eu em rejeição. Então há o pensador com o pensamento, o observador com aquela imagem que ele está observando e naturalmente rejeitando. Então observe como o jogo do pensamento funciona em cada um de nós. Ele é a própria presença do medo. No entanto, ele é o medo quando está presente o eu, quando está presente a pessoa para rejeitar, para lutar contra isso, para negar isso. Será possível nos livrarmos do medo? Se livrar do medo significa tomar ciência do elemento presente, que está sustentando o medo. Esse elemento é o pensador, é o observador, é a pessoa que rejeita, que quer se livrar do pensamento. Será possível ficarmos cientes do pensamento, da lembrança, da memória? Porque o pensamento presente é uma memória, é uma lembrança, é um quadro mental, é uma imagem que se projeta para o futuro, mas é algo que está vindo do passado. Será possível tomarmos ciência desta memória, deste pensamento, sem interferir com ele? Quando você não interfere com o pensamento, você não coloca você presente, o eu presente, o pensador presente. Quando não há interferência, você não se envolve. Será possível não interferir com o pensamento? Isso requer a presença de um olhar para o momento presente, e aqui o momento presente é uma lembrança, é uma memória. Isso requer o olhar para este momento sem interferir, sem se envolver, sem colocar aqui
neste momento, o pensador, o experimentador, aquele que quer se livrar, aquele que rejeita. Então, o que ocorre quando o pensamento pode ser constatado sem a presença de um pensador? Quando a imagem pode ser vista sem a presença de um observador? Quando a lembrança pode estar aqui presente sem a presença do experimentador? Ou seja, daquele que viveu aquilo no passado. Viveu isso que está se mostrando aqui, neste momento, no passado. Assim, eliminamos esta separação entre o observador, que é o eu, e a coisa observada, que é o pensamento. O que ocorre com o pensamento quando ele não é alimentado? Por que não reagimos? Por que não interagimos? Por que não interferimos? O que ocorre com o pensamento? A verdade sobre isso é que o pensamento não se sustenta. E quando o pensamento não se sustenta, porque ele não é alimentado, retroalimentado pelo pensador, pelo experimentador, pelo observador, que é o eu, ele se dissolve. Então nós temos neste momento o fim para o medo. Não é alguém se libertando do medo, é o fim para o medo. Reparem como é importante isso. Nós não temos alguém aqui para se livrar do medo. Nós temos apenas a presença do pensamento. É a presença da imagem. Quando o pensamento ou a imagem surge para o eu, para o pensador, para o elemento que interfere, é quando isso surge que o medo se estabelece. Porque o pensamento se sustenta. Quando ele é rejeitado, quando ele não é aceito, quando ele não é visto, quando ele não é compreendido. Mas quando colocamos atenção sobre este movimento que surge, que é o pensamento, eliminamos o pensador, eliminamos o experimentador, eliminamos o eu. Então o medo se dissolve, porque o pensamento se dissolve. Portanto, a primeira coisa aqui, para cada um de nós, consiste na compreensão da verdade sobre esta dualidade, que é o pensamento e o pensador. A experiência da memória e o experimentador. O passado, como esta lembrança aqui, que é o pensamento, e o experimentador que viveu aquilo. Quando eliminamos esta dualidade, eliminamos o modelo do pensamento, o modelo da imagem, eliminamos o medo. Não há espaço para o medo quando não temos a dualidade, a separação. É isso que estamos aqui com você trabalhando. O fim para o eu é o fim para o medo. É o fim para a ilusão deste sentido de separação entre você e o momento presente. Aqui, nesse instante, quando o pensamento não está, não há medo. É a presença do pensamento, a presença do medo, porque é a presença do pensador nesta rejeição. A liberação na vida é a ciência da verdade, daquilo que aqui está presente. Quando o passado não está, o pensamento não está,
O eu não está. Ok? E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros intensivos de final de semana que o mestre Gualberto proporciona. Nesses encontros, que são muito mais profundos e transformadores do que esses vídeos aqui no YouTube, o mestre Gualberto responde ao vivo as nossas perguntas e muito mais do que isso. Pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha um campo de presença à sua volta. E nesses encontros, a gente acaba pegando uma carona nesse campo de presença do mestre, que é um campo de presença de poder e graça. E pegando uma carona com o mestre de maneira espontânea, sem nenhum esforço, entramos no estado meditativo, silenciamos nossas mentes e podemos ter uma visão real, uma compreensão dos assuntos que são aqui tratados. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.